Bom dia, queridos. Tudo cinzento. Uma névoa cobre o lago. Uma névoa disfarça a silhueta das árvores. Era mais ou menos assim há quase 2000 anos atrás, quando 7 apóstolos num barco se aproximavam da beira da praia. Entre os 7 apóstolos estava Pedro, que havia negado a Jesus Cristo 3 vezes, e os demais apóstolos que o haviam abandonado lá no Getsemane. O cenário era assim, cinzento. Cinzento por causa da névoa que cobria o mar da Galileia, cinzento por causa do horário do dia, o lusco-fusco da madrugada, mas sobretudo cinzento do ponto de vista espiritual, porque aquelas pessoas haviam apostado numa causa que parecia estar morta e sepultada. A última notícia que eles tinham do seu mestre, do seu líder, foi dele pregado em uma cruz entre 2 malfeitores no alto do Gólgota, sendo humilhado, debochado pela plateia que assistia à sua agonia. E quando os apóstolos vão se aproximando da beira, com o barco cheio de vazio, com a alma ainda mais vazia, do meio da névoa, lá na praia, um vulto pergunta a ele: filhos, tendes alguma coisa que comer? E eles respondem dizendo que, havendo tentado a noite toda, nada conseguiram. Então aquele vulto, que eles não conseguiram discernir quem era, lhes dá uma ordem estranha. Manda que eles lancem a rede do lado direito do barco. Bom, o lado direito do barco era Mar da Galileia. O lado esquerdo também era Mar da Galileia. Não havia nenhuma razão para que o lado direito fosse diferente do lado esquerdo. Até porque durante a noite toda e a madrugada eles haviam lançado rede de todos os lados do barco e nada haviam conseguido. O que havia de diferente agora era uma ordem. E eles, por alguma razão, lançam a rede do lado direito do barco e recolhem 153 grandes peixes. Aqueles peixes estavam ali, organizados, esperando a hora de serem recolhidos. E quando eles enchem o barco com os peixes, eles reconhecem quem é aquele que lá da margem lhe diz: jogue a rede do lado direito do barco. Isso já havia acontecido alguns anos antes. E então eles se aproximam da praia e reconhecem Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz: traz algum destes peixes para cá. E quando eles trazem alguns dos 150 peixes que Jesus lhes havia dado, eles descobrem que já havia peixe assado em cima de brasas na beira da praia. Sabe, queridos, a vida é assim. A relação com Jesus Cristo é assim. Às vezes ele nos dá ordens que parecem estranhas, principalmente porque o nosso entendimento é limitado, principalmente quando tudo está cinzento, principalmente quando a nossa alma está cinzenta, principalmente quando a nossa compreensão está cinzenta, não conseguimos discernir as coisas. Então, nestas horas, queridos, temos que confiar na fé, temos que descansar na autoridade daquele que nos manda lançar a rede do lado que ele mandar, aquele que nos manda fazer o que ele bem quiser, porque ele se responsabiliza pelo resultado. É este mesmo Jesus que pede que nós lhe entreguemos alguns dos 153 peixes que ele acabara de nos conceder. Não que ele estivesse precisando de peixe para me alimentar ou para alimentar os apóstolos, mas ele queria que os apóstolos participassem do banquete que ele estava preparando. Já havia peixe suficiente assado sobre a brasa, mas ele queria que os apóstolos tivessem o privilégio de participar da bênção. É a mesma coisa que acontece quando Deus nos diz na sua palavra que do muito e do tudo que ele nos dá, nós devemos entregar a ele uma oferta de gratidão.
devemos devolver a Ele o dízimo da fidelidade, porque a oferta é expressão de gratidão. A oferta é daquilo que Ele nos dá efetivamente. O dízimo é algo que Ele coloca na nossa mão, mas Ele não nos dá. De modo que o dízimo a gente devolve como símbolo de fidelidade. Mas tanto a oferta como o dízimo são entregues ou devolvidos com base na fé que nós temos de que aquele que nos manda fazer isto se responsabiliza pelo que haverá de acontecer. Já foi Ele quem nos deu os 153 peixes, e se dermos a Ele um pouco, nós não ficaremos mais pobres, nós não passaremos fomes, porque quem nos deu 153 tem a capacidade de nos dar 1530, quantas vezes mais Ele quiser. É simplesmente uma demonstração de fé, e a palavra de Deus nos diz que Ele honrará esta fé, e Ele fará transbordar de vinho o nosso lagar, e de grão e de trigo o nosso celeiro. Obviamente que isto é para quem acredita na palavra de Deus. Isto é para quem acredita nas promessas de Deus. Quero apenas lhe dizer que estas promessas de que lhes falei, de que Deus haverá de abençoar a sua gratidão e a sua fidelidade, estão no mesmo livro que fala da promessa da vida eterna, da promessa do perdão e da promessa da salvação. Em qual delas você não acredita? Bom, queridos, fique pensando nisto neste dia e comece a vivenciar as bênçãos do ofertar. Eu vou pescar, quem sabe Deus me dá 153 peixes. Se me der um, eu estou satisfeito, estará de bom tamanho. Deus abençoe você, tenha um bom dia.